Então, gente, agora a gente vai falar sobre a análise de variância e o teste de média, especificamente no programa computacional Sysvar, aquele que eu pedi para vocês baixarem logo no início da aula, tá? Para algumas pessoas eu consegui passar o drive, para outras eu não consegui. E teve alunos que chegaram depois na disciplina e provavelmente não baixaram esse programa. Mas se baixaram, melhor ainda, tá? O programa é grátis, então vocês podem ficar à vontade para baixar, tá? Quem não conseguir baixar, eu vou tentar enviar no e-mail. Vou conseguir enviar no e-mail, tentar enviar no e-mail o drivezinho, tá? Do Sysvar para vocês conseguirem baixar no computador. Enfim, a gente vai se organizando, é só vocês entrarem em contato, tá? Então, hoje a gente vai fazer a análise de variância e o teste de Turing no Sysvar. Então, todo aquele cálculo que vocês fazem na mão, vocês vão ver que em menos de 2 minutinhos vocês conseguem fazer no Sysvar e ter tudo de mão beijada, tá? Então, por isso que primeiro a gente faz a parte difícil, né? Que é calcular tudo na mão, entender o que vocês estão fazendo. Por isso eu peço que vocês discutam cada resultado, porque não adianta vocês fazerem cálculo e não saber a razão dos resultados. Ler os resultados, né? É muito fácil ler, né? Como eu sempre falo para vocês, o difícil é interpretar. Então é isso que eu quero que vocês agora comecem a entender a linha de raciocínio sobre a experimentação agrícola, tá? Então, primeiro vocês aprendem o mais difícil, que é calcular na mão, e agora vocês vêm para o programa. No programa vocês vão ver que é muito mais fácil, mas se vocês não souberem interpretar o resultado, nada vai adiantar. Vai aparecer um monte de letras e números e vocês não vão saber o que está fazendo, tá? Então, o que é necessário para fazer a análise de variância e teste de média no Sysvar? Primeira coisa, baixar o Sysvar no computador, né? Porque sem o programa vocês não conseguem fazer nada. Posteriormente, tabular os dados no Excel. Então, todos os dados que são coletados, eles devem ser tabulados, tá? Quem fez a disciplina no primeiro semestre comigo, eu ensinei a tabular os dados no Excel. Vamos relembrar hoje como é que faz essa tabulação, tá? Para quê? Quando a gente tabula os dados no Excel, o próximo passo é processar esses dados do Excel no Microsoft Access. Então, tem esse programa no computador de vocês. Dá para trabalhar com BR Office também, porém, eu indico trabalhar com Microsoft Access, porque ele evita vários probleminhas na hora de rodar os dados no Sysvar. Por que a gente tem que trabalhar com Microsoft Access? Porque o Access ele consegue transformar os dados que estão no Excel em um formato, em um formato DBase, na verdade. Esse formato DBase, né, dos dados que estão no Excel e vão ser transformados em DBase, só será lido no Sysvar se tiver em DBase. Então, se não tiver no formato DBase, esses dados, o Sysvar não consegue ler. Por isso que o Microsoft Access ele é um dos melhores programinhas para transformar em DBase. Eu trouxe para vocês aqui aquele exercício que eu pedi para vocês fazerem, inclusive para me entregar, acho que do dia 23, né, que foi ontem. Não sei se foi dia 23 ou se foi dia 22 que eu dei o prazo para vocês entregarem. Então, a gente vai fazer aquele mesmo exercício, que é um exemplo da minha tese. A gente vai fazer no Sysvar para vocês compreenderem como é o passo a passo para trabalhar no Sysvar, tá? Então, só relembrando, esses dados são referentes a um experimento, né, o efeito da termoterapia no controle de fungos nos exploits de caçari, que é um experimento real da minha tese. Então, são dados reais, onde vocês vão ter a oportunidade de fazer um tabular e realizar análise de variância, tanto à mão como no programa, de dados reais, né, com resultados reais, tá? Então, a gente testou lá de diferentes temperaturas, né, de 25 graus a 45 graus,
e no tempo de exposição diferente, né? Nas menores temperaturas, a gente utilizou um tempo de exposição maior, de 5 minutos. E nas duas últimas temperaturas, de 40 graus e 45, né, que são graus maiores de temperatura, a gente utilizou um tempo de exposição menor, né? Para quê? Para o tecido não sofrer. Se a gente deixasse mais tempo, poderia ser que a temperatura poderia queimar esse tecido, né? Matar o tecido. Então, a gente diminuiu esse tempo de exposição. Tá? E aí, eu dei para vocês a tabela, né, dos dados tabulados, para vocês fazerem lá a análise de variância e o teste de Tucker, tá? Agora, a gente vai pegar esses dados e tabular eles no Excel. Como é que a gente vai tabular esses dados no Excel? Bem, vocês vão abrir lá o Excel e aí vocês vão digitar o nome tratamento numa coluna, tá? Repetição, que está representado por REP, e PC, que é a porcentagem de contaminação por fungos, em outra coluna, tá? Vejam que os tratamentos estão na coluna e as repetições também. Diferente da tabela que eu postei para vocês, tá? Dos dados tabulados, para vocês fazerem lá o cálculo na mão, tá? Então, no Excel vai ser diferente. Vejam que as repetições aqui na tabela que eu mandei para vocês estão na linha. E aqui tudo vai ficar na coluna, tá? Então, tratamento 1, repetição 1, 37,5. Tratamento 1, repetição 2, 37,5. Né? Tratamento 1, repetição 3, 50. Tratamento 1, repetição 4, 12,5. 12,5. E tratamento 1, repetição 5, 62,5. Então, vejam que está corretíssimo a distribuição dos meus dados no Excel. Então, vocês devem fazer do mesmo modo que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Então, depois que a gente organiza os dados lá no Excel, vocês devem salvar esse arquivo nos documentos. Então, abra uma pasta lá no documentos, na parte de documentos do computador de vocês, tá? Então, ó, dá para fazer como eu fiz aqui. O meu documento é lá em Fares, então eu tenho a disciplina Experimentação Agrícola, tá? E aí eu tenho aqui a outra pasta, que é a turma 2020.1, que é a turma de vocês, tá bom? E lá eu salvo o meu documento lá, ó, o meu Excel, tá certo? Dentro dessa pasta. Então, meus dados tabulados no Excel tá aqui, ó. Eu coloquei o nome termo, tá certo? Então, eu abro uma pasta no meu documentos e aí eu salvo os meus dados tabulados no Excel, tá? Isso vai ajudar vocês a organizar os dados, né? Ou de modo geral, as atividades que vocês fazem, tá? Então, eu também indico vocês salvar o nome do arquivo abreviado ou com um nome com poucas letras, tá? Por exemplo, esse trabalho, como é o efeito da termoterapia no controle de fungos, eu usei a palavra termo, porque já me indica ao trabalho que eu fiz. Então, são poucas letras, né? Uma palavra pequena. Por que eu tenho que usar a palavra pequena e sem caractere ou números, tá? Porque o SISVA, né, ele não consegue ler muitas vezes o teu arquivo devido a esses caracteres ou a palavra extensa, tá? Então, dá erro. Então, por isso que é melhor vocês deixarem o nome pequenininho. Tá bom? Então, feito isso, salvei meus dados tabulados do Excel lá na minha pasta, salvei, tá tudo ok? Agora é a hora de vocês abrirem o Microsoft Access, tá? Então, o Access nada mais é do que esse programinha aqui, ó. Tá vendo como eu tô marcando, ó? É esse programa, tá bom? Então, nesse programinha aqui do Microsoft Access, vocês vão vir nesse desenho aqui.
chamado criar, que é uma pastazinha, ó. Clica em criar, que vai aparecer essa outra tela, tá? Nessa tela, a gente tem a gente tem os dados externos. Clica em dados externos, tá bom? Quando clicar em dados externos, vocês clicam lá no desenho do Excel. Veja que vai abrir em dados externos outras opções. Então, vá lá na opção Excel. O que aqui está dizendo? Que no Excel eu vou buscar o meu arquivo que está em Excel para dentro do Microsoft Access. Tá? Quando eu clico no Excel, aparece a opção de eu procurar o meu arquivo dentro dos meus documentos, tá? Então, lá onde eu salvei o meu arquivo da termoterapia, né? Tabulado no Excel, eu vou buscar e vou procurar, então, selecionar esse arquivo, tá? Aqui, eu já tinha mostrado para vocês, então aqui está o meu arquivo salvo lá dentro da minha pasta de documentos. Então, eu vou e clico nele, depois na opção abrir, tá? Depois que eu clico na opção abrir, aparece essa outra tela, tá, do documento, onde, se vocês observarem, ó, aqui vai aparecer a informação de onde eu tirei o documento, né, os meus dados tabulados do Excel, tá? Então, tá dentro dessa pasta aqui, ó, experimentação agrícola. E aí, tá me mostrando da onde eu retirei o meu documento em Excel. Posteriormente, eu dou OK. E aí, segue outra tela, tá? Essa tela mostra onde estão meus dados dentro do Excel. Se vocês observarem, quando a gente abre um documento que está em Excel, mostra várias outras planilhas, tá? Deixa eu abrir aqui o Excel para vocês verem. Então, quando eu abro um documento do Excel, eu tenho planilha 1, planilha 2, planilha 3, tá? Onde tiver os dados de vocês tabulados em uma dessas planilhas, é aonde vocês vão selecionar a planilha de vocês, tá? Por exemplo, os meus dados que eu digitei lá no Excel, tá na planilha 1. Então, eu vou e seleciono a planilha 1, tá? Porque é a planilha que tá o meu documento. Seleciono, aparece os meus dados lá, o tratamento, repetição e a porcentagem de fundo. E aí, eu clico em avançar. Depois que eu clico em avançar, eu não mexo em nada, clico em avançar novamente. Nessa outra tela que aparece, eu clico em avançar novamente, não mexo em nada, vai aparecer do jeito que tá aí, tá? Quando aparece essa tela, eu devo escolher uma opção, tá? Que é a opção sem chave primária. Então, eu não estou destacando nenhuma coluna, tá? E aí, eu escolho a opção sem chave primária, porque nenhuma coluna me interessa como principal. Todo mundo aqui é principal para mim. Então, sem chave primária, tá? Clico na opção avançar novamente e aí eu tenho essa outra tela. Essa tela, ela me mostra que eu estou importando, né, aqueles meus dados que estavam em Excel. Eu importei ele lá do Excel para o Microsoft Access, tá? E aí eu peço a opção concluir. Vejam que aqui tem o nome plano 1, que é o nome da minha planilha onde estavam meus dados tabulados no Excel. Vocês podem alterar aqui o nome também, tá? Geralmente eu não altero, mas se quiser colocar o nome termo, tá? Ou outra abreviação, fica à vontade. Só não pode ser extenso, tá? Quando eu clico em concluir lá, ó, aparece essa outra tela. Não precisa escolher nenhuma opção, é só clicar na opção fechar. Clicou em fechar, olha o que vai aparecer. Os teus dados lá da planilha 1, né? Os meus dados lá do Excel estavam na planilha 1. Vai aparecer aqui importado no meu Microsoft Access. Clico na planilha 1, tá? E aí vai aparecer os meus dados lá do Excel agora no Microsoft Access. Estão vendo? Então, tá aqui, ó, meus tratamentos, minhas repetições e a minha variável, que é a porcentagem de fundo. O que eu vou fazer agora?
Aqui, ó, nessa última colunazinha, eu tenho o Axis, tá? Eu tenho a opção do Axis e aparece mais 3 opções para mim. Dessas 3 opções, né, a Axis, essa e essa, eu tenho a opção mais. Eu vou clicar nessa opção mais, tá? E aí vai aparecer o formato que eu quero transformar do Excel para DBase. E aí eu clico aqui, quando eu clico em mais, aparece vários formatos que eu posso transformar esse meu arquivo do Excel. Então, eu transformo em arquivo DBase. Clico em DBase, vai aparecer essa outra tela e eu não preciso clicar nessa opção salvar as etapas, não precisa fazer isso. Só clica em fechar, tá? Vai aparecer essa tela novamente, mostrando teus dados importados. E aí você só clica para fechar o teu arquivo, tá? Clica lá no xizinho e pronto. O que eu quero que vocês vejam aqui? Abram lá a pasta onde vocês salvaram no Excel os dados de vocês aí no computador, tá? Depois que vocês tabularam os dados no Excel e formar a pastazinha de vocês, cliquem lá que quando você transforma esses dados do Excel para DBase, através do Microsoft Access, vocês vão ver que o arquivo lá que vocês transformaram em DBase vai aparecer dentro da pasta onde está salvo em Excel, tá? Por exemplo, o meu, ó, apareceu aqui, ó, plano 1, que é a planilha 1, onde estavam meus dados, em DBF, que é DBase, tá bom? Então, tá dentro da pasta, ó, a minha pasta onde eu salvei os meus dados em Excel, ó, tá dentro da pasta experimentação agrícola, né? Dentro da subpasta, na verdade, especificamente na pasta turma 2020.1. E ó, aparece aqui bonitinho o meu arquivo DBase que eu salvei lá, os meus dados tabulados do Excel. Salvei, consegui transformar meus dados do Excel em DBase, então eu vou abrir o meu programa computacional Sysvar, tá? Quando eu abro o Sysvar, aparece essa tela com essas opções: arquivo, análise, relatório e auxílio. Vocês vão abrir o Sysvar, apareceu essa tela, clica na opção análise, tá? Cliquei na opção análise, vai aparecer essa tela. Vai aparecer várias opções, vocês vão escolher a primeira opção, que é a NAVA. O que é a NAVA? É a minha análise de variância, é isso que vocês vão fazer primeiro, tá? Cliquei em NAVA, vai aparecer essa outra tela. Quando aparecer essa tela, vocês vão clicar na opção abrir arquivo. Então, vocês vão procurar o arquivo em DBase, lá onde ficou salvo, tá? Então, o meu ficou salvo aqui na pasta turma 2020.1. Clico lá no meu arquivo em DBase, peço para abrir e aí vai abrir a minha outra tela. Quando abre a minha outra tela, vejam que está lá todos os meus parâmetros que eu avaliei, tá? Tratamentos, repetições e a minha variável, tá? Nessa tela aqui, eu tenho que escolher a minha fonte de variação, que é aquele FV lá que vocês fazem na análise de variância. E aí eu falei para vocês que a gente tem 2 fatores de variação, que é os tratamentos e o resíduo. Professora, aqui não está aparecendo o resíduo. Não está aparecendo resíduo porque a gente está com dados brutos, né? A gente não calculou o resíduo aqui. O programa vai calcular. Então, o que vocês vão fazer aqui para mim? Escolher o único fator de variação que a gente tem, que é os tratamentos, tá? Os tratamentos são os nossos fatores que conseguimos controlar, né? O fator controlado. Como assim fator controlado? Quando a gente faz um experimento, a gente planeja os tratamentos, a gente sabe tudo o que vai fazer. Onde esses tratamentos vão ficar, qual recipiente eles vão ser designados, tá? Quantidade, tamanho. Então, são parâmetros que eu consigo controlar. O resíduo é um fator de variação que eu
tenho na minha análise de variância, porque é o fator que eu não consigo ter controle. E ele existe dentro do experimento. Quais são os fatores que eu não consigo controlar durante um experimento? A intensidade da temperatura, a quantidade de chuva. Consigo pedir para hoje não chover e amanhã chover? Então, não tenho esse poder. Então, são resíduos, né? São parâmetros que eu não consigo controlar e isso acaba gerando um erro. Por isso que o resíduo ele pode ser considerado um erro. É como se fosse aquela margem de erro que a gente tem em qualquer situação da nossa vida cotidiana, né? Então, vocês recebem um salário, por exemplo, mas esse salário ele vai ser diminuído de acordo com o que vocês devem, não é isso? Então, são fatores que a gente não consegue controlar, que são as nossas dívidas. A gente tem que gastar, né? Assim mesmo é no experimento. A gente tem os fatores que não consegue controlar, que são os fatores ambientais, por exemplo, tá? Então, aqui na análise de variância, vocês só vão ter um fator de variação, que é os tratamentos, que são os fatores controlados, tá? Outra coisa, depois que você clicar no nome tratamento, vocês irão clicar na opção adicionar, tá? Está aqui em cima. Depois que clicar em adicionar, vocês vão clicar na opção fim, tá bom? Clicou na opção fim, o próximo passo, na verdade, a próxima tela vai aparecer essa opção aqui. Quer encerrar o quadro de análise de variância? Sim, tá? Porque essa é a primeira parte que a gente faz da análise, tá? Escolher os fatores de variação. Então, veja lá, ó, que você só tem um fator de variação, que é o tratamento, porque eu estou com dados brutos, tá? Não calculei ainda o resíduo. O próprio programa que vai calcular o resíduo para mim. Então, eu vou lá e falo que sim, né? Na opção yes. E aí, só um minutinho. E aí, após clicar na opção sim, vai aparecer uma outra tela, que é novamente aparecendo os tratamentos. Clique em tratamento, tá? Quando aparecer essa tela. E aí vai aparecer outra opção, tá? Quando vocês clicarem em tratamento, ó, automaticamente vai vir para essa outra tela. E aqui vocês vão escolher os testes de média. Então, a gente tem vários testes de média, tá? E aí, como eu trabalhei com vocês apenas o Tukey, vocês vão clicar na opção teste de Tukey, tá? Observem lá que o teste de Tukey, a gente viu que ele é um teste rigoroso, né? Porque ele trabalha numa probabilidade de erro de apenas 5%. Então, aqui, ó, o nível de significância tem que estar em 5%, tá bom? Clique em OK. E depois clique em OK novamente, tá? Depois que vocês clicarem em OK, vai aparecer outra tela que vocês vão escolher as variáveis, tá? Do experimento. Qual é a variável que eu deixei lá no trabalhinho para vocês, né, na atividade? A única variável que vocês trabalharam foi a porcentagem de contaminação por fungo. Então, você vai clicar nessa opção, porcentagem de contaminação por fungo, e depois vai pedir para finalizar. Quando pede para finalizar, aparece essa outra tela, tá? Não mexe nada, não clica nessa opção aqui. Ah, tá aqui minha variável. Apareceu outra variável aqui, que existe uma opção chamada de transformações de dados, que é essa opção aqui.
Quando você clica na porcentagem de fungos para transformar, o que eu estou fazendo? Eu estou transformando meus dados. É uma outra parte da estatística que a gente vai ver não a fundo, porque não é interessante vocês nem aprenderem isso, tá? Quando a gente faz transformação de dados, a gente está tirando a realidade do nosso tratamento. É como se o CV estivesse muito alto e quando eu transformo esses dados, eu consigo diminuir o CV. Então, eu estou mascarando a realidade do meu experimento. Então, isso não é legal fazer, tá? Então, esqueçam isso aqui, transformação de dados. Apenas venham para cá e finaliza esse quadro, tá? Quando eu finalizo o quadro, eu tenho o meu resultado, tá bom? Então, vai aparecer essa tela mostrando os resultados da análise de variância feita no SYSVAR. Vejam aqui comigo que eu tenho aqui, ó, a minha variável analisada, que é a minha porcentagem de fungo, tá? Esses dados, ó, opção de transformação de dados não existe, a variável não teve transformação, então a variável sem transformação a gente não fez, então nossos dados são reais. E aqui eu tenho um resultado para análise de variância, tá? O que eu quero? Eu quero que vocês comparem os resultados do programa, do SYSVAR, com os resultados de vocês, que vocês fizeram na mão, tá? Vejam lá, ó, que o resultado de vocês deu 6,55. Então, vocês já conseguem observar que realmente vocês fizeram os dados corretíssimos no SYSVAR, tá? O que eu quero que vocês façam? Né? Comparem os dados de grau de liberdade, do tratamento, do erro, que é a mesma coisa do resíduo, né, do total. Veja se a soma do quadrado total está certa, do tratamento, do resíduo, tá? Do quadrado médio do tratamento do resíduo e do F calculado, tá? Então, quero que vocês observem isso, tá bom? Vejam também, né, vou até colocar uma opção aqui para vocês observarem, muito importante, tá? O nosso teste de Tukey, ele tem que ser a 5%, né? Que é um teste rigoroso, tá? Então, eu quero que vocês observem esses resultados que a gente teve aqui, para que vocês possam comparar, tá? Com os dados que vocês fizeram à mão, tá bom? Então, olha só aqui, ó. A gente tem o F calculado. E na análise de variância, a gente tem a comparação, tá, da probabilidade de erro com a probabilidade do erro que apareceu na análise de variância com a probabilidade do erro do teste de Tukey, tá? Tá bom? Então, o que acontece aqui? Eu tenho que comparar esse meu F, essa minha probabilidade de erro com a minha probabilidade do erro de Tukey, tá? Desculpem aí um pouquinho a pausa, tá? E aí, pra gente explicar melhor sobre isso, tá? Eu vou pausar o vídeo e aí eu vou fazer um vídeo somente falando sobre os resultados, tá bom? Senão vai ficar muito extenso.